Hoje é quarta-feira, dia 18 de junho de 2025. Estamos aqui para a nossa aula de número 125 do curso Reforma Íntima Sem Martírio, um livro delicioso da irmã Cidufo e aprendendo cada vez mais a ser nós mesmos. Acho que chegou a hora, né? Depois de tanta pancada aí para trás, chegou a hora da gente entender que nós temos que ser nós mesmos. Né? Chegou o momento, não dá mais para esperar, agora é a hora da gente assumir as rédeas da nossa vida. Por quê? Porque a minha vida é minha vida. Então, é hora da gente assumir as rédeas da nossa vida. E ela é tão minha, mas tão minha, que eu não posso, eu não preciso, né? Não preciso, eu não posso copiar ninguém. Não posso. Por quê? Porque quando eu miro em alguém, eu miro em alguém que não é como eu. Porque quando eu quero ser alguém, ou quando eu tenho aquilo como o ídolo da minha vida e tudo, eu levo para um lado que não é o meu. Cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua história. Entendeu? Cada um de nós tem a sua história. Então, eu não posso querer que a minha história, a partir de agora, seja a história do Zé, porque o Zé tem uma história diferente da minha. Ele chegou até onde ele chegou com uma história totalmente diferente da minha. Eu, partindo de hoje, eu não consigo ser igual a ele. Isso me decepciona. E isso faz com que eu crie um estereótipo. E esse estereótipo, ele é muito mais próximo do eu ideal do que do eu real. Então, eu idealizo alguém que não vai ser nunca. E aí eu me afasto de quem? De mim, do eu real. E aí eu acabo ficando, como que eu vou falar? Eu acabo ficando sem personalidade. Eu acabo me fechando. Eu acabo deixando eu de lado. E passo a eu não ser mais eu. Ah, você tá brincando, né? Sério, sério, tem muita gente assim. Tem muita gente assim. Tem muita gente que mira em alguém e ao invés de pegar as coisas boas ou aquilo que a pessoa mostra bom e falar, não, vou pegar esse pedacinho para mim, não, eu quero ser igual, idêntico, tudo, 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 tudo. Gente, não dá. Não dá. Sabe por que que não dá? Porque a nossa vida é outra. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem um jeito de viver, cada um de nós tem uma formação psicológica, uma formação pessoal, uma formação de vida. Então, eu não vou conseguir ser igual a ninguém, porque não tem ninguém que teve minha formação. Ninguém é filho dos meus pais. E olha que eu e minha irmã somos completamente diferentes. Filho dos mesmos pais. E somos totalmente diferentes. Só eu estou casado com a Iso. Só eu convivo com a Iso o tempo todo. Mas ninguém. Então, ai, nossa, que relacionamento maravilhoso. Gente, nós temos altos e baixos, como todo mundo. Tem. Coisa mais banal do mundo. Não é um relacionamento perfeito, até porque ele não está no final. Até porque nós estamos caminhando ainda juntos. Então, não serve de modelo, de base, de mapa, não serve. Agora, chegar e falar, nossa, a Isla trata o Beto com muito carinho. Vou tratar meu marido com muito carinho. Ou, nossa, olha, o Beto tem um cuidado com a Isla, vou ter cuidado com a minha esposa. Aí sim, você está tirando uma parte, a parte mais visível, e está pegando para você essa parte, e nessa parte sua, você, aliás, essa parte minha, você incorpora em você e faz isso. Olha lá, ó, o jeito que eles tratam a Manuela. A Manuela é com firmeza. A Manuela não tem celular. 10 anos e não tem celular. Não tem vida fácil com tela. Então, eu também vou fazer isso com meus filhos. Uma parte. Uma parte. Isso é legal. Agora, querer imitar, não dá. Não dá. Porque vai criar um estereótipo. Vai ser quem você não é. Vai criar um peso na vida, não vai conseguir os mesmos resultados. Por quê? Porque tem uma bagagem anterior. Tem uma história, ó, de muito tempo aí para trás. Então, é totalmente diferente. Eu pegar uma parte e falar, isso aqui eu vou incorporar para minha vida, legal. Agora, eu quero ser igual? Não, não vai ser. Não vai ser.
não vai ser igual a ninguém, não é lendo um livro e falar, eu vou seguir todos os exemplos do livro, não vai dar certo. Não vai dar certo. E por que que não vai dar certo? Porque cada um de nós tem um jeito diferente. Não esqueço mais o professor Clóvis de Barros, filho, uma vez, disse que chegou num aeroporto, né? E tava lá, São Paulo, tava lá e ia pegar o carro para ir para casa, pegar o táxi para ir para casa. E aí tava andando ali para sair, numa livraria, viu lá um livro, 10 maneiras de ser feliz para sempre. Oh, 10 maneiras de ser feliz para sempre. Poxa, que promessa, hein? Vou levar esse livro. Aí ele chegou, né, falou, moça, esse livro aqui é esse preço mesmo? É esse preço mesmo. Nossa, tá barato esse livro? Ela, tá barato. Esse livro é bom? Ela, é. Você leu? Li. Então você é feliz? Ela já olhou assim. Como assim? Mas, o livro não é 10 razões para ser feliz para sempre? Então você é feliz. Ela, não, mais ou menos. Às vezes não é para sempre, para sempre. Às vezes a gente tem uns altos de baixo. Ah, tá. E se eu comprar esse livro, eu vou ser feliz? Vai. Como que tá o trânsito em São Paulo? Tá tudo lotado. Tá um terrível trânsito aí, tá tudo parado. Se eu comprar esse livro e botar ele para fora, o trânsito vai abrir? A menina, não. Se eu comprar esse livro, eu vou ler e ele vai me transportar para casa sem ter o aborrecimento do engarrafamento? Ela, não. Então esse livro não serve para nada. Esse livro não serve para nada. Mas por que que não serve? Porque ninguém pode me falar. Eu não posso ler um livro 10 maneiras de ser feliz e achar que aquele livro vai me deixar feliz. Eu vou fazer tudo aquilo que eu vou ser feliz, porque eu não vou ser feliz. Porque a felicidade é minha. Aquilo que me traz felicidade é diferente do que traz felicidade para os outros. Eu posso até te falar para vocês o que me deixa feliz. Isso é muito, não é? O cara tá louco, o cara é maluco. Você pode falar, isso aí é legal. Isso aí eu posso tentar fazer. Isso aí eu posso me contentar. Por quê disso? Por que dessas coisas? Porque é muito simples. Cada um de nós é um de nós. Porque cada um de nós é do jeito que nós somos. Simples assim. Cada um de nós é único. Único. Cada íris é única, cada digital é única, cada psique é única. Por isso que quando faz terapia, a terapeuta ou o terapeuta, o que que fala para nós? Busque o seu caminho. Ande com os seus sapatos. Ande pela sua estrada, nunca do outro. Nunca o caminho do outro, nunca o jeito do outro, sempre o seu. É essa que é a ideia. É essa que é a ideia. Eu acho que é isso que ficou da aula passada, entendeu? A gente entender que idolatrar não é pegar um pedaço e trazer para mim. Idolatrar é eu querer ser aquela pessoa. Eu não vou ser, porque eu sou diferente, eu sou especial. E nós com essas introduções enormes, né? Vamos compartilhar a nossa tela. Aqui, eu tô lá no cantinho. Aí, a última coisa que nós falamos na aula passada, tá aí bonitinho para nós, né? Dos problemas da idolatria, que as exageradas expectativas, eu achar que vai dar tudo certo, e a prisão aos estereótipos. Eu ficar preso no estereótipo. E aí coloca, né? Ocorre, então, uma absorção da identidade alheia, como se fosse sua. É como ser alguém através dos valores do outro. Quanto aos estereótipos, vamos verificar uma outra questão que tem trazido muitos desajustes: o hábito do dogmatismo, uma velha tendência humana de ouvir a palavra dos homens santificados pela hierarquia religiosa. O que é dogmatizar? Dogmatizar é eu pegar uma palavra e levar para mim como aquela palavra fosse
a mais, vou até melhorar, fosse a única palavra correta. Criar um dogma é criar um caminho e colocar aquele caminho como único. Só existe esse caminho. Só existe esse caminho para a salvação. Só existe esse caminho para o bem. Só existe esse caminho para Deus. Não existe outro, só existe esse caminho. Só que aí entra o que eu estou falando. Se só existe um caminho, todo mundo tem que trilhar aquele caminho. Só que cada um é diferente do outro. Não é possível que não tenha um caminho que se adeque, seja mais próximo de como eu sou. Entendeu? Tem que trilhar aquele caminho. Só daquele caminho. Tem que ser só daquele jeito. Eu vou entrar numa questão e eu estou entrando só para exemplificar, tá? Estou deixando muito claro para vocês que não é apologia. Hoje em dia a gente não toma cuidado com o que a gente fala, mas não é apologia, não é nada, é só para exemplificar o que eu estou falando. E vocês vão entender onde eu quero chegar ao falar que se eu tenho um caminho único, eu passo a excluir pessoas. Eu passo a falar, ó, ou você segue esse caminho, dá. Aí você olha para o caminho e fala, pô, mas esse caminho não serve para mim. Ah, então você não serve, então você está fora. Vamos pegar qualquer denominação religiosa que não aceite uma coisa normal hoje na sociedade, homossexualidade. Não aceita. Não aceita que a pessoa tenha um gênero diferente do sexo que ela nasceu. Só de não aceitar, já falou para ela: nosso caminho não é para você. Nosso caminho não serve para você. Então, olha, a pessoa ela se sente desamparada. Por quê? Porque aquele caminho único, verdadeiro, não serve para ela. Dogmatizar tem esse problema. Quando a gente dogmatiza, a gente exclui. Se eu chegar para vocês e falar que só os espíritas têm conhecimento do que é vida após morte e que todos nós vamos para o nosso lar e que evangélicos não vão e que católicos não vão, eu estou dogmatizando. Estou dogmatizando. Se eu pegar para você e falar, nossa, você fala morte, não existe morte, a palavra correta é desencarnar, ele saiu da carne, eu estou dogmatizando. Eu estou fazendo um dogma. Por quê? Porque eu estou tomando um caminho como único, real e verdadeiro. E quem não segue estritamente aquele caminho, está fora. Tá vendo? Estereótipo é isso. O hábito do dogmatismo, uma velha tendência humana de ouvir a palavra dos homens santificados pela hierarquia religiosa. Pessoas que se tornam carismáticas pela sua natural forma de ser ou pelo valoroso desempenho doutrinário são, comumente, colocados como astros ou missionários de grande envergadura, fazendo de seu proceder e de suas palavras ideias conclusivas e definitivas sobre as mais diversas vivências da espiritualidade, ou sobre quaisquer problemáticas humanas, como se possuíssem a visão integral de tais questões. Desde o começo do curso, eu sou muito claro com todo mundo e vocês sabem disso, e eu deixo muito claro. Eu estou aqui não é porque eu sou um ser de luz. Eu estou falando não é porque eu sou um ser bonzinho. Não é porque eu sou um ser de coração. Não. Se eu estou aqui falando, é porque eu precisei primeiro vivenciar isso, passar por isso tudo, aprender todas essas lições, juntar todos esses exemplos que eu estou dando para chegar uma hora e a espiritualidade falar: agora é a hora. Agora você vai falar. Para quem? Para quem só precisa ouvir. Para quem não precisa passar pelo que você passou. Para quem só precisa ouvir a palavra e internalizar a palavra. Não precisa passar pelo que você passou. E vocês podem ver que todas as aulas eu trago um exemplo novo. Por quê? Porque aconteceu. Aconteceu comigo, aconteceu agora, aconteceu ontem, aconteceu semana passada. Aconteceu, né? Então sempre acontecem as coisas. Sempre tem nos negócios. E aí eu vou juntando tudo isso e trazendo para cá, porque hoje eu tenho consciência disso, de que eu estou trazendo para cá. Mas mais ainda, eu tenho consciência de que eu preciso de trabalhar bem mais para a hora que eu chegar aqui e falar para vocês, eu traga
a minha experiência, a minha vida para dentro. Porque vocês só precisam ouvir. Muitos de vocês não precisam passar por tudo que eu passei. Então, eu tô aqui falando, tô lá na Alquimia da Vida toda terça e todo sábado no Instagram da Cavile falando. Quem tá falando não é um astro. Quem tá falando não é o dono da verdade. Quem está falando é alguém que passou por tudo isso e que indica um caminho, que pode ser seguido ou não. Hora nenhuma eu falei para vocês, sejam como eu. Hora nenhuma eu falei para vocês, me usem como exemplo. Que eu sempre falo? Cada um de nós é nós. Cada um de nós tem o nosso jeito. Cada um de nós tem a nossa maneira. Cada um de nós tem o nosso jeito de expressar o amor. Cada um de nós tem o nosso jeito de expressar o carinho. Cada um de nós tem a nossa forma de falar para o outro, de falar com o outro. Entendeu? Todos nós temos a nossa maneira. Todos nós temos o nosso jeito. Todos nós. Todos nós, sem exceção, temos o nosso jeito. Então, se todos nós temos o nosso jeito, se todos nós temos a nossa maneira de ser, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de ser diferentão, já que nós temos o nosso jeito de ser diferente, por que eu vou chegar e falar, seja como eu? Não vou, gente, não vou, não vou. Porque não é esse o caminho. Porque o caminho é cada um ser cada um. O caminho é você olhar e falar, poxa, que legal, legal. Um exemplo. E traz o exemplo para mim. Mas eu vou seguir no meu caminho. É o meu caminho que vale. É o meu caminho, a minha bússola. Sou eu quem está trilhando o caminho. Por isso que toda reforma íntima é reforma íntima. É minha. Minha. De mais ninguém. Vamos lá? Quaisquer dessas vivências, expectativas elevadas ou criação de modelos podem trazer muita decepção e revolta. Não falei? Pensa na aula passada, no professor que é meu amigo, que eu tentei usar o exemplo dele. Aliás, eu não tentei usar o exemplo, eu tentei ser ele e não deu certo. Eu poderia estar tentando até hoje e estar muito decepcionado e estar muito revoltado comigo, porque eu não consigo. Quando eu adaptei o meu jeito, a coisa aconteceu. Somos todos aprendizes, uns com mais, outros com menos experiência. Todos, no entanto, sem exceção, como aprendizes do progresso e gestores do bem. Então, todos nós somos aprendizes. Todos nós estamos no progresso. Todos nós estamos caminhando. Uns precisam de mais. Outros precisam só de ler um livro, assistir uma palestra. Só disso. Só isso para fazer despertar a mudança. Alguns precisam tomar as porradas, alguns precisam aparecer, alguns precisam usar seus dons, falar para que isso aconteça. Por quê? Porque tem gente que só precisa ouvir. Mas todos nós, todos, sem exceção, somos aprendizes do progresso e gestores do bem. Podemos sempre aprender algo com alguém, desde que tenhamos visão e predisposição à alteridade. Por exemplo, a Cleo. Lembra, Cleo? Você me deu uma dica. A rinite. Cleo, ó, acabou. E nós estamos na época que mais me ataca. De maio a setembro, eu vivo com o nariz atacado. E eu falei que eu tava, não tô mais. Aprendi. Aprendi, como eu aprendo muito com todos, como eu aprendo muito com vocês. Vocês que estão lá no nosso grupo de WhatsApp, aprendo demais com vocês. Muito, aprendo muito com vocês. Todos nós aprendemos, desde que a gente tenha predisposição a esse aprendizado, a esse olhar empático, esse olhar carinhoso com o outro, todos nós aprendemos. O que hoje entendemos como sendo excepcional em alguém, amanhã poderá não ser tão útil para a nossa percepção mutável e ascensional. O que hoje nossa, o beta, amanhã, gente, vocês vão ver, não, tão comum, quiser comunzinho. Só isso.
Porque a verdade é essa, gente. A verdade é essa. Vamos trabalhar com toda a nossa sinceridade. A verdade é essa. Nós somos pessoas comuns. Todos nós. Todos nós dormimos, acordamos, vamos ao banheiro, temos dor de barriga, soltamos pum. Todos nós. Todos nós. Idênticos. Tem ninguém mais bonito que ninguém. Tem ninguém perfeito. Lembra da aula passada? Perfeito, feito até o final. Não de bonito, de belo, não. Feito até o final. Quando eu terminei. Se minha obra está perfeita, é porque eu terminei minha obra. Vocês acham que a gente vai chegar à perfeição? Vai nada. Nessa vida, não. E às vezes nós vamos passar mais umas 20 ainda. Entendeu? Porque todos nós estamos em processo de aprendizado. Por mais bem-sucedida em reencarnação na melhoria espiritual, isso será apenas o primeiro passo de uma longa jornada. Eu vou grifar. Eu vou grifar para deixar isso. Eu vou grifar. Isso merece ficar. Olha só, por mais bem-sucedida a reencarnação na melhoria espiritual, por mais bem-sucedida, isso será apenas o primeiro passo de uma longa jornada. Sabe aquelas frases que a gente coloca na parede, coloca como assinatura do e-mail, sabe? Aquelas frases que a gente leva para a gente, leva para a vida, sabe? Aquelas frases que a gente sempre usa, que a gente sempre fala, que a gente sempre coloca em tudo. Tá aí, ó. Tá aí. Essa é a frase do momento, a frase da semana, a frase do ano, a frase da vida. Por mais bem-sucedida a reencarnação na melhoria espiritual, isso será apenas o primeiro passo de uma longa jornada. Por mais que eu, há 10 anos, não estivesse fazendo tudo que eu estou fazendo, não estivesse engajado como eu estou, não fosse a pessoa empática que eu sou hoje, ou que eu pelo menos tento ser hoje, não fosse a pessoa de bom coração que eu tento ser hoje. Tento, é uma tentativa. Não estou falando para vocês que eu consigo, não, é uma tentativa. Por mais que eu tente ser essa pessoa e consiga, eu estou dando um passinho, porque a jornada é longa. A jornada é longa. Imagina para quem nem tenta. Imagina para quem nem busca. Imagina para aquele que não vai atrás, que não quer mudar, que tá bom do jeito que tá, que deixa para próxima. Gente, não tem coisa que deixa mais triste, triste do que encontrar alguém que fala para mim: "Ah, não, nessa encarnação não vai fazer não, deixa para próxima". Caramba, eu não sei se vai ter próxima. Eu não sei se vai ter próxima. Por quê? Porque eu não sei se a Terra vai mudar de padrão de vibratório na minha próxima. E se mudar? E eu não mudei, então não vou vir para cá. A vida se decide agora. É nesse momento, é nesse exato momento. E com a certeza de que tudo que eu estou fazendo não é para ser perfeito. Para dar um passinho. Uma jornada longa. Para dar um passinho. Uma jornada de caminhada. Para dar um passinho. Numa jornada de, ó, muita luta, muita batalha, muita labuta. Um passinho nessa jornada. Então, por quê? Por que que eu não vou fazer? Por que que a gente não vai dar esse passo? Por que que a gente não vai ser quem a gente é? Entender que todo mundo está aqui para isso. Entender que Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, Jesus, Buda, Maomé, foram pessoas diferentes. Eles não são exemplos a serem seguidos, mas não são para ser modelados. Nada me indica, vou dar um exemplo de São Francisco de Assis, para pegar o nosso
penúltimo Papa, o Papa Francisco, de exemplo. Nada significa que se eu doar tudo que eu tenho e sair por aí sem nada, cuidando de animais e dependendo dos outros, eu vou ser santificado. Francisco era Francisco. Ah, Beto, mas ó, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa assim, de coração. Eu entendo. Eu entendo o que você está querendo falar, eu entendo tudo isso, mas, ô, cara, é difícil, meu. É difícil, meu. Olha para a minha vida. É difícil mudar. Vou trazer outro, que eu até joguei no nosso grupo de WhatsApp há uns 15 dias, há uns 20 dias. Uma palestra antiga minha que eu tinha visto para um outro centro que eu fiz sobre a reforma íntima e Saulo, que virou Paulo. Que é pior que isso? Que é pior que Saulo? Que era uma pessoa péssima, que era um assassino de cristãos. Perseguidor, a gente está sendo muito bonzinho com ele. Ele matava cristãos em nome da fé. Em nome da fé dele, ele matava cristãos. Que é pior que Saulo, que aceitou a conversão e que, para se despir de tudo, ficou 3 anos no deserto para voltar completamente diferente. E mudou completamente. E se tornou um dos maiores devotos. E escreveu cartas para a população, para as pessoas onde ele fundou igrejas. E fundou igrejas. E levou a palavra. Que é mais que Saulo, que virou Paulo. Por que que eu não posso virar Paulo? Eu não preciso trocar de nome. Eu só preciso trocar de atitude. Eu só preciso trocar de pensamento. E às vezes eu vou precisar do deserto. Só que hoje nós não vamos ficar 3 anos no deserto. O que que nós vamos fazer? Me afastar de pessoas que já não combinam mais comigo. Me afastar de situações que já não combinam mais comigo. Me afastar de coisas que já não combinam mais comigo. Me afastar de tudo aquilo que me prende a um passado que eu não quero mais. Eu não preciso ficar 3 anos no deserto. Mas às vezes eu me recolher por 2, 3 semanas, ou agradeço, galera, valeu, mas sabe, ficou agora, ficou, valeu, eu sou outro, e mudar, e fazer diferente. Se Saulo, que estava impregnado com a cultura hebraica da época, com o judaísmo da época, que perseguia e matava os que pensavam diferente, os que seguiam o Cristo, porque o Cristo, para eles, não passa de mais um profeta. E Elias é mais importante até que Jesus para eles. Tanto que eles esperam até hoje a vinda do Salvador deles. Hoje, claro, com ideias menos belicosas. Mas pensa comigo, se Saulo mudou completamente, ele que estava cheio do dogma do judaísmo da época, por que que eu não? Por que que eu me acho incapaz? Ah, mas eu não sou o Paulo. Como que você sabe? Por que que a gente não pode fazer isso? É só querer. Mas a irmã Sidufo termina a frase com uma interrogação que eu vou deixar para a gente pensar, que é mais pesada ainda. Então, por que glórias fictícias com ídolos com pés de barro? Então, por que que procuramos glórias fictícias com ídolos com pés de barro? Isso é, por que que a gente fica idolatrando gente que está na mesma estrada que eu? E que às vezes está até mais atrás do que eu nessa estrada. Se todos estamos na mesma jornada e se uma pequena melhora ou uma grande melhora significa um passinho na nossa jornada. Um passinho. Se eu sei disso, e se eu trouxe essa frase para o meu coração e a frase da minha vida, botar na minha parede,
Por mais bem-sucedida a reencarnação na melhoria espiritual, isso será apenas o primeiro passo de uma longa jornada? Para mim e para todo mundo? Então, por que eu fico procurando glórias fictícias em ídolos com pés de barros? Por quê? Sabe por quê? Porque a gente se sente desamparado. Porque a gente precisa de alguém para seguir, porque a gente precisa de algo para seguir. E quando eu preciso de algo para seguir, é porque eu já não acredito mais em mim, é porque eu já não tenho auto-amor. Então nós vamos voltar lá no auto-amor. Então a gente volta no auto-amor. Vocês estão entendendo por que que nós vimos tudo isso antes? Agora eu entendo por que que eu preciso do auto-amor. Por quê? Porque se eu me amar, eu não vou precisar de ninguém para ser meu guia eterno. Eu vou ser eu. Eu não vou precisar de ninguém para, nossa, eu tenho que seguir totalmente, completamente, indubitavelmente, cegamente tal caminho. Eu não preciso fazer isso. Não preciso. Por quê? Porque eu me amo, porque eu sei, eu vou buscar o meu, eu vou atrás do meu, eu vou correr atrás do meu. E é isso que importa, eu com o meu. É isso que vale. Entendeu? Vamos ficar com essa frase, vamos ficar com essa pergunta. Vamos passar a semana pensando nessa pergunta. Semana que vem a gente volta na pergunta. Recomeça a aula da pergunta. Então, por que ficais procurando glórias fictícias em ídolos com pés de barro? Se você sabe que todos nós estamos na mesma caminhada e que, por melhor que seja a melhoria espiritual, é só um passinho nessa nossa longa jornada. Pesado da gente pensar, né? Mas faz parte. E se você ficou até agora, muito obrigado. Agradeço demais, agradeço de coração você estar aqui comigo. Muito obrigado mesmo. Ó, é uma felicidade enorme estar com vocês aqui. Então não esquece de compartilhar, deixe o seu like, comente esse vídeo para nós, que você está ajudando muito a nossa obra. Forte abraço, fiquem com Deus. Até semana que vem, dia 25, última semana de junho. Até semana que vem. Tchau.